estou aqui mais uma semaninha pra gente falar de Uma Advogada Extraordinária, esse dorama que já deixou saudade. E como eu tinha prometido pra vocês, hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada, teorizar um pouquinho e falar algumas pontas soltas que ficaram nessa primeira pra segunda temporada. Muito se questiona se realmente é necessário continuar a série ou não, afinal de contas a maioria dos doramas tem apenas uma temporada. Então será que precisa mesmo? A gente vai ver no decorrer desse vídeo. Mas antes, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque toda terça-feira eu posto um vídeo sobre dorama. E aí você me fala nesse momento, Aline, hoje é quarta. É, eu sei, gente. Terça-feira não tá sendo mais suficiente apenas terça-feira pra falar de dorama. Então fica de olho aqui no canal que quando você menos esperar vai ter vídeo de dorama por aqui, tá? Sem mais enrolação, então bora falar de Uma Advogada Extraordinária 2. Primeiro de tudo, eu preciso falar pra vocês o meu sentimento quando eu vi que esse dorama foi renovado pra segunda temporada. Primeiro que já rolou aquela preocupação. Afinal de contas, uma das coisas que mais me chamou a atenção ao assistir doramas e minisséries, enfim, é justamente o fato de ter apenas uma temporada. Eu assisto série, assim, desde que eu me entendo por gente, e uma das coisas mais horríveis, horrendas, é péssimo, é quando a nossa série é cancelada sem um final. Fica uma pendência ali na nossa vida, sabe? Então, com esse negócio de renovação, vai dando aquela preocupação de ser como as outras séries que serão canceladas sem o final, mas eu acho que não vai ser o caso. Só que aí eu parei pra refletir que depois de assistir os 16 episódios de Uma Advogada Extraordinária, eu terminei com aquele sentimento que realmente ia continuar e com aquele sentimento que tava faltando contar alguma coisa ainda. Então, por isso que eu acho que sim, a segunda temporada é extremamente necessária no caso desse dorama, por exemplo, mas outros doramas por aí eu sinto que não precisa continuar mesmo. Já começa que histórias jurídicas sempre dá pra contar um pouquinho mais, porque a gente tem em cada episódio mais ou menos um caso diferente, então a gente sempre tem algo acontecendo, porque é um tipo de história que tá falando sim da vida pessoal dos personagens, mas também tá falando das suas vidas profissionais. Então, pelo fato da gente cada episódio praticamente ter um personagem novo, um caso novo, algo diferente ali, mas ao mesmo tempo dentro do que a história fala em si, que é a vida da Yoon-woo, e ela crescendo profissionalmente, ela beijando na boca do Jung-woo, simplesmente maravilhosa. Então isso faz com que a história não fique maçante, sempre dá pra inovar, sempre dá pra fazer mais coisas. Então por isso que eu acho que na segunda temporada a gente pode continuar tendo vários casos e eu já consigo imaginar ela trabalhando, ela entrando de cabeça em vários outros casos jurídicos, porque é um tipo de história que eu particularmente gosto bastante. Mas tá, a gente termina então essa primeira temporada com uma história simplesmente magnífica e eu não estava esperando, porque a gente tem a entrada do irmão mais novo da Yoon-woo, que ele é um hacker. Ele acabou hackeando ali a empresa e é muito legal esse personagem, ele se entregando, ele falando que não queria ser esses ricões babacas, e aí ele começou a ver isso na própria mãe, ele começou a ver que a mãe dele tinha esse tipo de atitude também. E aí a gente tem esse momento que já demonstra também uma grande preocupação da Yoon-woo quando ela chega pra falar com a mãe dela e fala: já que tu não foi uma boa mãe pra mim, pelo menos seja uma boa mãe pra essa criança e faça o que é certo pelo menos uma vez na sua vida, por favor, obrigada de nada. Isso, com essas pequenas atitudes, a gente já vai vendo essa evolução da Yoon-woo, com ela se preocupando com outras pessoas. Então assim, eu quero muito ver essa relação dela com o irmão, eu quero muito ver ela sendo essa irmã mais velha. Eu acho que tem muita coisa pra explorar nessa história ainda e tem muita coisa pra explorar nessa família ainda. É bem casos de família. Será que ela vai ter um relacionamento com a mãe? Será que ela quer ter um relacionamento com a mãe? O que vai rolar? Principalmente depois desse final, que a gente vê a mulher mentindo ali pra imprensa, obviamente, mas a gente vê ela se afastando desse cargo de ministra, se eu não me engano, é isso. Sem contar que eles ainda precisam falar muito
muito sobre a rivalidade da CEO Han, da presidente ali da Hambada, e da mãe da Yoon-woo. A gente fica nessa questão, qual é dessa rivalidade? O que aconteceu entre elas? Porque ela quer tanto assim derrubar a mãe da Yoon-woo. Eu sinto que é uma personagem que ela não é tão boazinha não, e que obviamente ela só pensa no próprio umbigo. Então a gente entra nessa questão também, né? Por que rolou tudo isso? Eu acho que é um assunto a se tocar bastante numa segunda temporada também. Eu sinto que todo esse início da primeira temporada foi de fato apenas uma introdução mesmo. Se você parar pra pensar, eles vão jogando em alguns momentos específicos sobre essa rivalidade, sobre ela querer derrubar a mãe da Yoon-woo a todo custo, mas a gente não tem tanto detalhamento assim sobre o motivo real disso acontecer, então por isso que vem aí na segunda temporada. Mais um motivo de que a história tem que continuar assim. Fora que nós temos toda a história do advogado Jung, que é o chefe da Yoon-woo, e o fato dele ter ficado doente, dele ter operado e ficou bem, glória a Deus, aleluia. Gente do céu, quando aquele homem começou a tossir sangue, olha, eu quase tive um negócio, porque eu gostei muito do personagem, eu gosto muito desse começo dele falando, não, eu não quero uma funcionária autista, vai me dar muito trabalho, pelo amor de Deus. Passa 5 minutos, ele está defendendo a Yoon-woo com todas as suas forças, reizinho. Mas a gente tem essa questão dele com a sua ex-mulher, que parece que é a sua mulher, mais uma vez, ela acaba se reaproximando dele, principalmente por esse momento que ele está doente. Então a gente tem essa história que eu achei simplesmente sensacional deles tocarem, né? A gente tem flashback que mostra ele ali na lua de mel com a mulher, e ele se preocupava muito mais com o trabalho do que com ela, e eu ficava com uma dó. A mulher querendo tirar uma foto e ele deixa eu tirar foto dela pra atender ali o pessoal. Ele tava na lua de mel, cara. Então eu acho que é o momento do personagem ele encontrar um meio termo. Ele não precisa só trabalhar e não dar atenção pra mulher, e eu acho que ele teve essa reflexão principalmente depois de ficar doente. Mas a grande questão é que a mulher não quer que ele volte a trabalhar lá nesse escritório especificamente, porque ele trabalha demais, porque vai acontecer a mesma coisa. Ela tá com medo, né, dele abandonar ela mais uma vez por trabalho. Então a gente tem essa questão, se o personagem vai voltar pra Hambada ou não. Se a mulher dele vai ser mais flexível e entender e abraçar e tentar conhecer mais esse mundo dele. Eu acho que a gente pode ter a aproximação dela com os outros personagens e ela entender um pouquinho mais o mundo dele também. Mas eu amo essa cena deles ali, todo mundo comendo, todo mundo felizinho, um grupinho, gente, sensacional. Já tô com tanta saudade deles que você não tem noção. E aí a Yoon-woo vai lá e pergunta pra ele se ele vai voltar pra Hambada, e ele confirma assim, né? Nossa, tipo, vou, claro. E aí quando ele se toca que a mulher tá do lado dele, ele já começa a bugar, fala, não sei, fica piscando pra Yoon-woo e ela sem entender absolutamente nada nesse momento. Então o personagem certamente vai ter esse questionamento. Inclusive eu teorizo que no começo da segunda temporada pode ser que ele esteja trabalhando em outro lugar. A gente pode até ter essa questão, não sei se eles vão querer fazer isso, e aí a gente vai ter depois, sei lá, de uns 2 episódios ele voltando pra Hambada e todo mundo feliz, incrível, maravilhoso. Eu acho que eles podem tocar nesse assunto. E sobre os relacionamentos também, eu acho que tem muita coisa pra explorar ainda. A gente tem a relação da Yoon-woo com o Jung-woo, que eu sinto que apenas começou, tipo, teve pouco. Eu quero mais deles, assim, eu fiquei viciada no relacionamento deles e realmente só está começando. Ainda tem muita coisa pra explorar, ainda tem muita coisa pra fazer, porque a gente tem esse início dele se conhecendo, dele assumindo que gosta dela, ela descobrindo que gosta dele, aí eles começam a ter um relacionamento, e aí eles terminam porque é muito difícil esse relacionamento. Depois eles acabam voltando apenas ali no último episódio com aquela declaração que é a coisa mais estranha e bizarra, comparando ela com um gato, mas ao mesmo tempo uma das coisas mais fofas, uma das declarações mais fofas que eu já vi. Na verdade, vale dizer que ela sempre batia na tecla de que eles não estavam namorando ainda. Tinha essa questão, ela sempre magoava o coração desse pequeno garoto simplesmente maravilhoso, falando que não, a gente não tá namorando ainda não, tamo só beijando na boca aqui, não tem nada sério aqui não. Então agora vem aí o relacionamento sério. Quando ia começar o relacionamento sério mesmo, simplesmente acabou a temporada.
Sem contar que a gente precisa de um encontro, a gente precisa de 2 personagens frente a frente pra ontem, que é o pai da Yoon-woo e o Jung-woo. Gente, a gente tem que ter esse encontro, vai ser sensacional. E eu arrisco dizer que vai ser um dos momentos mais engraçados dessa série. Sem contar que a gente entra numa parte complicada. E eu acho que pode ser uma das histórias pra essa segunda temporada também, porque a gente teve toda a questão da irmã do Jung-woo simplesmente podre, uma pessoa que não estava aberta a realmente conhecer ali a namorada dele, né? Ela não deu nenhuma oportunidade, ela simplesmente deduziu coisas baseado em uma conversa de 1 minuto, então ela julgou muito, né? E é o que eu falei pra vocês no meu vídeo anterior, as pessoas que realmente conhecem ela não questionam o relacionamento porque sabe que ela é uma pessoa simplesmente maravilhosa, então pra eles não é uma loucura o Jung-woo gostar dela, porque realmente ela é uma pessoa muito amável. Só que aí, vale dizer que a irmã dele falou muito sobre os pais dele, né? Tipo, você não vai contar pros nossos pais não, pelo amor de Deus, nosso pai vai morrer quando descobrir que você tá nesse relacionamento, não é uma coisa séria, é uma pessoa que você vai cuidar e tem toda essa questão. E aí, então, eu acho que a gente pode ter a chegada dos pais do Jung-woo também na próxima temporada e até pode ser que a irmã dele apareça mais uma vez e a gente tenha esse momento das duas se relacionando, então pode ser sim que a irmã dele acabe mudando de ideia em relação a ela depois de realmente se abrir pra conhecê-la. Então eu fico nesse questionamento, será que os pais do Jung-woo também serão tão difíceis assim pra aceitar? Ou vai ser uma coisa diferente do que a irmã dele deduziu e do que ele possivelmente pensa também? Eu acho que provavelmente é um medo do personagem tipo, dela não ser aceita pelos pais. Então eu até teorizei aí que a gente pode ter um episódio, são apenas teorias, tá, galera? Relaxa. Que os pais do Jung-woo em algum momento vão precisar de uma advogada, de um advogado, que eles vão pra justiça por algum motivo específico que eu não sei qual, e aí dessa maneira pode ser que eles acabem conhecendo ela, então será muito interessante se isso realmente acontecer. Inclusive já fiquei até imaginando uma cena aqui de um jantar em família com o pai da Yoon-woo e com os pais dele. Gente, vai ser sensacional, eu quero muito ver isso. Tá vendo como uma segunda temporada é interessante? E confesso que vai ser muito interessante se ela conseguir conquistar o coração dos pais dele sem eles saberem que ele tá num relacionamento com ela, vendo mais esse lado de advogada dela e depois descobrir que ela tá num relacionamento com o filho. Nossa, seria sensacional. Eu fico pensando, né? Eles criaram o Jung-woo, são os pais dele, e ele é um dos homens mais incríveis que eu já vi. É um homem que você olha e você fala, obviamente, que ele não existe na vida real, porque não é possível uma pessoa ser tão perfeita. E aí eu fico pensando, não é possível que os pais dele sejam tão péssimos assim, sejam, sabe, pessoas de mau caráter. Eu acho que, não sei, eles criaram esse homem perfeito. Tudo bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, porque criou que o cara vai ser bacana, enfim, mas eu não quero pensar que os pais dele sejam pessoas ruins, sabe? E claro que a gente tem um relacionamento que nem começou direito ainda, a gente tá bem no comecinho, que rolou ali aquela questão no começo que eu fiquei, meu Deus, não sei se eu apoio esse casal, mas aí depois eu comecei a apoiar o casal, e aí acabou a temporada, então a gente precisa da segunda pra saber o que vai rolar com eles. Estou falando, obviamente, do relacionamento da Choi So-yoon e do Min-woo, que assim, foi um personagem que eu passei muita raiva com ele, e certamente vocês também. No decorrer de toda a temporada, eu acho que eu nunca xinguei tanto o personagem na minha vida, ele aparecia e eu já revirava os olhos, e aí a gente tem essa reviravolta, a gente começa a ter esses questionamentos do personagem e, por incrível que pareça, a gente começa a entender um pouquinho mais determinadas atitudes que ele teve no decorrer da temporada. Só que aí a gente vê que sim, ele tá tendo a sua evolução, a sua redenção, e aos poucos. Então eu acho que na segunda temporada vem aí um personagem bem diferente do que a gente viu até então. Inclusive já comecei até mesmo a pensar em encontros aí com esse quarteto. Imagina, a Yoon-woo e o Jung-woo e a Choi So-yoon e o Min-woo. Ai, é difícil falar os nomes, né, gente? Mas eu tento. Esse homem, ele precisa evoluir muito. Vou ser bem sincera com vocês, assim. Ele precisa ser um cara extremamente bacana nessa segunda temporada, porque eu não aceito a minha fofurinha, que é a Choi So-yoon, uma das minhas personagens favoritas, assim. Ela é simplesmente icônica, me identifico muito com ela. Ela merece uma pessoa à sua altura. Ela merece uma pessoa bacana. E se ele não se tornar realmente uma pessoa bacana, aí eu não quero ele com ela não, vou ser bem sincera aqui. Enfim, galera, por essas e outras que
eu, Aline, acho que esse dorama merece sim uma segunda temporada. Eu acho que a história até pode ter sido construída realmente pra continuar. Ficou muita lacuna, ficou muita coisa ali pra poder resolver ainda. Então eu não acredito que a qualidade, por exemplo, vai cair na segunda temporada. Pelo contrário, eu acho que eles vão sim, se fizer um negocinho direito, manter a mesma qualidade que a gente teve aí nessa primeira. Isso não significa que todo dorama tem que ter segunda temporada, mas esse especificamente acredito que mereça sim. Mas não se anime tanto, porque a segunda temporada deve sair apenas de 2024 pra frente. Então tem muito chão ainda pela frente, tem muito dorama pra gente assistir ainda até chegar essa segunda temporada. E vai ser difícil sim segurar a ansiedade, né, galera? Porque olha, ai, eu já tô com saudade. Eu fiquei, assim, esperando episódio novo, e aí eu lembrei que não tinha episódio novo na semana. Eu fiquei chateada, fiquei triste, tô com saudade do grupinho, do chefe, da Yuhu, das baleias, dos golfinhos, tô com saudade de tudo. Enfim, galera, comenta aqui embaixo o que você acha que pode rolar na segunda temporada. Se eu esqueci de falar alguma coisa, pode comentar aí também. Conte-me tudo, não me esconda nada. Mas euzinho, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos falar e muito de doramas por aqui, porque estou apaixonada. Aproveita e dá aquele like maroto que me ajuda bastante. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. E olha só, às vezes no senhor TikTok, eu acabo indicando alguns doramas que eu nem falei no canal ainda. Então vai lá me seguir. Enfim, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!